hoje. O Rio Grande do Sul recebe mais de 530 mil doses de vacinas contra a Covid esta semana. A Secretaria da Saúde prevê que até o fim de maio seja imunizado todo o grupo com comorbidades. O estado completa 30 dias com redução na média móvel de mortes por Covid. A audiência de conciliação sobre a volta às aulas não chega a um acordo e um novo encontro é marcado para quarta-feira. Depois de um desvio milionário da prefeitura que inviabilizou até o pagamento de serviços essenciais, o município de Dom Pedro de Alcântara mudou a forma de pagamento e contratou uma auditoria. Segundo a polícia, o antigo tesoureiro transferiu 8 milhões de reais para a conta dele. O RBS Notícias está começando. Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul vai ter 3 vacinas contra a Covid sendo aplicadas ao mesmo tempo na população. 532 mil doses vão estar disponíveis esta semana, com as novas remessas da Coronavac e das vacinas de Oxford e da Pfizer. Segundo o governo do estado, a quantidade é suficiente para imunizar com a primeira dose metade do grupo das comorbidades. Uma mudança no número do cartaz confundiu as pessoas que procuravam imunização neste posto de saúde da capital. O seu Jorge, que é diabético, não sabia que precisava de um atestado médico para comprovar a doença e descobriu na hora que ainda não tinha a idade para fazer a primeira dose. Acabou de pedir para fazer um xerox, fui na coisa fazer o xerox correndo, que eu trabalho de segurança de noite, trabalho com o pessoal. Quem é que vai me garantir não poder fazer a vacina só 58? Que idade o senhor tem? 57. Hoje a vacina contra a Covid não foi aplicada em pontos de drive-thru, mas em 32 unidades de saúde de Porto Alegre. E a confusão do seu Jorge foi porque o grupo que está sendo imunizado tem idades diferentes, de acordo com a comorbidade. Podem se vacinar pessoas com 58 e 59 anos que tenham diabetes, pneumopatias crônicas graves como a asma, hipertensão arterial, entre outras doenças. Além desses, continua a aplicação nos grupos que começaram semana passada. São os que têm síndrome de Down e as gestantes e mães de recém-nascidos com mais de 18 anos. Portadores de deficiência cadastrados no Plano Benefício de Prestação Continuada e pessoas com HIV, esses dois últimos com mais de 55 anos. Porto Alegre tem 192 mil pessoas aproximadamente com as 22 comorbidades. Então, com esse quantitativo, nós vamos gradualmente baixando, hoje 59, 58, na sequência 57, 56, como nós fizemos com os idosos, nós vamos indo progressivamente. Conforme o Plano Nacional de Imunizações, 1.150.000 gaúchos fazem parte desse grupo das comorbidades. O governo do estado espera que todas essas pessoas tenham tomado pelo menos a primeira dose até o fim de maio. Para isso, o desafio é grande. A irregularidade na entrega da Coronavac já atrasou a aplicação da segunda dose para idosos, que segue suspensa na capital e na maioria das cidades. A imunização vai ser retomada com as 32 mil doses que chegaram na semana passada. Elas começam a ser distribuídas nesta terça-feira para as coordenadorias regionais. A quantidade deve cobrir 97% do público que se vacinou no dia 20 de março. Mas ainda é muito pequena para suprir a falta de quase 500 mil de pessoas que já deveriam ter sido imunizadas. Na manhã de hoje, foi a vez de outra remessa da vacina de Oxford chegar ao estado. Com as 413 mil doses fabricadas pela Fiocruz, vai ser possível ampliar a imunização das pessoas com comorbidades. Já o primeiro lote da vacina da Pfizer está previsto para chegar daqui a pouco em Porto Alegre. As 32 mil doses vão ser distribuídas aos postos de saúde da capital para aplicação no grupo com comorbidades. E já agendamos às 10 horas de quarta-feira para a gente poder pegar essas vacinas. Nós vamos já levar diretamente ali para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tem os super freezers. Ali a gente vai tirando à medida que nós formos utilizando, porque no momento que a gente tira
do freezer. Nós temos 5 dias para utilizar, por isso vai ser gradualmente, e também nós vamos armazenar a parte referente às segundas doses dessas, já que não temos a certeza se o Ministério da Saúde, nos 21 dias subsequentes, vai conseguir mandar uma nova remessa que garante aí a vacinação da segunda dose. Vamos ver aqui na tela, então, como é que estão os números da vacinação no estado. Receberam já a primeira dose, mais de 2.275.000. Esse número, então, equivale a 20,08% da população do estado e 43,28% dos grupos prioritários. E já completaram, então, a vacinação 954.943 pessoas. Agora, os números da Covid-19 no estado. O Rio Grande do Sul completa hoje 30 dias em queda na média móvel de mortes. Esse gráfico aqui bem evidente, foram 128 óbitos nos últimos 7 dias, a média, 20% menos na comparação com 2 semanas atrás. E hoje, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 58 óbitos. A maioria deles ocorreu entre 10 de abril e 2 de maio. Dessa forma, então, o estado chega a 25.165 mortes desde o começo da pandemia. Eloy. A redução das internações de pacientes com coronavírus está permitindo a retomada de outros tipos de atendimentos no estado. E com a queda de casos de Covid, um hospital de campanha foi desativado em Porto Alegre depois de 45 dias. Um dos tantos símbolos da luta contra o coronavírus foi desmontado hoje em Porto Alegre. O hospital de campanha, erguido na Restinga pelo Comando Militar do Sul, atendeu 289 pacientes. O hospital de campanha foi muito bom naquele momento porque ele acabou fazendo com que a gente tivesse o desafogo, né, de leitos e conseguisse, então, atender mais pessoas. Neste gráfico dá para ver a evolução das hospitalizações de casos de Covid. As 2 ondas no ano passado e, neste ano, o momento mais crítico. No dia 12 de março, um dos piores períodos da pandemia no estado, com 5.435 pacientes em leitos clínicos e 2.489 nas UTIs. Depois começou a queda e vem mantendo essa tendência, mas ainda assim não alcançamos os piores momentos de 2020. Nesta tarde, a ocupação das UTIs no estado chegou a 82,5%, com 595 leitos livres. Com a redução das internações de pacientes com coronavírus, alguns hospitais começam aos poucos a retomar os atendimentos referentes a outras doenças. Em Canoas, por exemplo, pessoas que estão aguardando por consultas, exames, cirurgias vão ser chamadas. E a fila é longa. São mais de 43 mil pessoas à espera de consulta com especialista, 28 mil aguardando exames de imagem e diagnóstico e mais de 23 mil esperando por cirurgias eletivas. Canoas é referência para 156 municípios. O secretário de Saúde da cidade, Maicon Lemos, promete um mutirão para conseguir reduzir essa fila formada ao longo dos anos e agravada durante a pandemia. As pessoas receberão contato através da Secretaria de Saúde do município de Canoas e dos municípios da referência, informando data, hora e dia da consulta, pois nessa retomada nós estaremos atendendo em até 3 turnos, evitando aglomerações e também o distanciamento entre os pacientes. Nessas imagens gravadas nesta tarde no ambulatório do Hospital Universitário de Canoas, dá para ver a situação mais tranquila. Nenhum paciente com coronavírus está aguardando por leito em Canoas. Mesmo com a melhora, os profissionais de saúde mantêm o apelo. Não subestime o vírus, porque me parece que em algum momento, e eu acho que o carnaval foi crucial para isso, se subestimou e muitas pessoas morreram e a gente teve muitos óbitos que não precisariam ter acontecido. Mais de 1.200 denúncias de aglomerações foram recebidas nos últimos 2 meses em Porto Alegre, região metropolitana. E casos assim vêm crescendo em todo o estado. Em Rio Grande, grupos de jovens não respeitam nem hospital. São cenas que estão se tornando cada vez mais comuns. Da janela do hospital são flagrados carros com som alto tarde da noite. Aqui onde nós estamos é um ponto turístico de Rio Grande conhecido como Rincão da Cebola, que fica às margens da Lagoa dos Patos.
Mas à noite, esse vira um local de aglomeração em plena pandemia. E mesmo com essa placa aqui, que diz espaço público interditado, jovens se reúnem ligando o som alto nos carros e desrespeitando completamente os pacientes que estão internados aqui ao lado, no hospital universitário. O som cada vez mais alto, com os nossos vidros vibrando, com as nossas crianças agitadas, chorando. Infelizmente, nós já temos relatos assistenciais que muitos pacientes precisam de sedação acessória para que se mantenham estáveis. Na madrugada de sábado para domingo, a Brigada Militar teve que dispersar 2 vezes essa mesma aglomeração. Vamos continuar agora com foco especial, uma atenção para esse local, né? As infrações administrativas que podem ser punida com multa municipal. Aglomerações também foram registradas em outros pontos do estado. Na capital, uma festa clandestina com cerca de 400 pessoas foi encerrada pela Guarda Municipal, que interditou o local e autuou os proprietários. Já em Alvorada, a Guarda Municipal, após uma denúncia, acabou com uma festa clandestina que tinha até música ao vivo. As pessoas foram dispersadas. O responsável também foi notificado. Em Canoas, teve até jogo de futebol reunindo mais de 50 pessoas e muitas não usavam máscaras. Os responsáveis foram notificados. A Polícia Civil já fez várias fiscalizações em relação a essas denúncias. Alguns estabelecimentos comerciais relacionados a restaurantes ou que estavam realizando alguma festa foram indiciados pelo artigo 268 do Código Penal. Ele prevê uma pena de até 1 ano. Então, foram feitos os termos circunstanciados, que são os procedimentos policiais relacionados, então, a esse tipo de pena. A audiência de conciliação sobre a volta às aulas não chega a um acordo e uma nova reunião entre as partes é marcada para quarta-feira. Veja a seguir. Hoje foi dia de voltar às aulas, de acordo com o cronograma do governo estadual, que permite o retorno da educação infantil, 1º e 2º ano do ensino fundamental. Mas o retorno às aulas foi parar mais uma vez na Justiça, só que não houve conciliação na audiência de hoje. Salas de aula, refeitório, tudo pronto com distanciamento. Só que ainda não veio nenhum dos 216 alunos da Escola Estadual Matias de Albuquerque, na zona sul de Porto Alegre. Pela capacidade das salas, seria possível atender 6 estudantes por vez. Nós não temos como manter ou como garantir a segurança. Salas de aula, refeitório, tudo pronto com distanciamento. Só que ainda não veio nenhum dos 216 alunos da Escola Estadual Matias de Albuquerque, na zona sul de Porto Alegre. Pela capacidade das salas, seria possível atender 6 estudantes por vez. Nós não temos como manter ou como garantir a segurança. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Temos todos os materiais. Tudo que foi oferecido pela Secretaria de Educação, nós estamos disponibilizando. A gente fica um pouco mais com receio, com medo, né? Então eu prefiro que ele continue tendo aula online em casa. Hoje, a Escola Estadual Gomes Carneiro, também na capital, recebeu os alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental. Para mim vai ser uma tranquilidade, porque eu não consigo fazer as atividades em casa. A direção diz que a adesão para a volta ao ensino presencial é de quase 100% dos alunos. Nós construímos um calendário com muita responsabilidade para receber os nossos alunos. O retorno foi autorizado, mas a decisão final é dos pais. As aulas remotas seguem. De acordo com o calendário sugerido pelo governo estadual, na quarta retornam os 3º, 4º e 5º anos. Na sexta, alunos do 6º ao 9º ano do fundamental. E na semana que vem, voltam os alunos dos ensinos médio, técnico e curso normal. Na Serra, das 118 escolas estaduais, 69 não abriram hoje. Nas escolas municipais de Caxias do Sul, só 10% dos alunos voltaram para as aulas presenciais. As escolas privadas têm autonomia para organizar o retorno.
Segundo o Cinep, 95% delas já retomaram as atividades presenciais. Nós tivemos a volta desde a última quarta-feira de manhã, nós já tínhamos escolas com aula para a educação infantil em primeiro e segundos anos. A volta às aulas está sendo questionada na Justiça em função da troca da bandeira preta pela vermelha, anunciada pelo governo na semana passada. Para tentar resolver esse impasse, hoje foi feita a primeira audiência de mediação. Durou mais de 4 horas, várias entidades participaram, a Prefeitura de Porto Alegre, o governo estadual, mas ainda não há uma decisão. Na quarta-feira será feita uma nova audiência. O Sindicato dos Professores Estaduais participou e criticou as máscaras entregues nas escolas estaduais. Um material de péssima qualidade, que com certeza não vai proteger os nossos alunos. Apresentamos a proposta que nós já temos definida pela nossa categoria da vacinação, testagem em massa, EPIs condizentes com o momento. O governo diz que foram entregues máscaras descartáveis e de tecido, que são feitas com mais de uma camada, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Ninguém esperava 100% das escolas abertas hoje. Elas vão reabrindo na medida em que atenderem os protocolos de segurança, as condições de infraestrutura, a definição das vulnerabilidades prioritárias para atendimento presencial. Caso as partes envolvidas não cheguem a um consenso, caberá à juíza acatar ou rejeitar o pedido de suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte, tenta reorganizar o orçamento depois de perder quase metade do dinheiro previsto para todo 2021. 8 milhões de reais teriam sido desviados pelo antigo tesoureiro. Os moradores de Dom Pedro de Alcântara estão indignados. Isso é uma calamidade, né? Porque agora quem sofre é o povo, né? Recurso não tem mais, agora remédio falta tudo, né? Não dá nem para acreditar que aconteceu um lugarzinho tão pequeno assim, né? Do orçamento previsto para 2021, quase metade do valor foi desviado da Prefeitura. E o principal suspeito foi o tesoureiro que trabalhou aqui nos últimos 12 anos. Simão Justo dos Santos está afastado e é investigado pela Polícia Civil. Ele chegou a ficar 12 dias em prisão domiciliar. Ele se criou junto com a gente aqui, estudou com a maioria das pessoas que moram aqui. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece. E era uma pessoa que todo mundo confiava. Segundo a investigação, ele fazia transferências que variavam de 30 mil a 70 mil reais de contas da Prefeitura e do Fundo de Previdência dos funcionários. Os desvios teriam acontecido entre março do ano passado e fevereiro deste ano. Para a polícia, o tesoureiro disse que investia na Bolsa de Valores, mas que acabou perdendo tudo. Nós continuamos em investigação até para poder apurar se existe algum bem, né, que possa superar então e repor esses valores. Num primeiro momento, a gente pode afirmar que, infelizmente, nos parece ser bastante difícil, pelo menos, buscar todos esses valores. A secretária da Fazenda disse que o desvio começou a ser descoberto quando ela recebeu uma ligação do banco, avisando sobre uma transferência. Uma transferência no valor de 30 mil reais para uma conta vinculada da saúde. Aí eu disse que não, que essa transferência não pode ter acontecido. Se aconteceu, não foi da autorização de ninguém, foi o roubo. O desvio, estimado até agora em 8 milhões de reais, deve obrigar o prefeito a cortar gastos essenciais. O combustível para o transporte escolar, por exemplo, não está garantido para o dia 10 de maio, quando as aulas presenciais serão retomadas. A gente vai ter que cortar algumas despesas, principalmente a agricultura, a estrada geral, cuidar um pouco menos da nossa saúde, que não tem como pagar exame, medicamento, para tentar segurar o máximo possível para conseguir repor esse dinheiro. A pequena Yasmin nasceu com problemas no fêmur e no quadril e ainda não conseguiu fazer um exame. E fui no posto para fazer. Aí elas falaram para mim que eles não estavam fazendo exame, que não tinha dinheiro para comprar os exames, por causa desse dinheiro que tinha sido roubado. Felizmente, este médico de Santa Catarina soube do caso e quer bancar o tratamento. Ela precisa de um ultrassom com urgência para a gente realmente confirmar o diagnóstico e com isso fazer um tratamento enquanto ela for menor. Até os 6 meses de idade a gente consegue fazer um tratamento bem tranquilo utilizando um suspensório e se a gente perder esse prazo, não conseguir fazer os exames e o tratamento dentro desse prazo, ela pode ter complicações. A Prefeitura chegou a abrir um processo administrativo para investigar o desvio do dinheiro, mas não conseguiu ouvir
o tesoureiro Simão Justo dos Santos. Segundo o prefeito, Simão tem uma ordem judicial que impede qualquer funcionário da prefeitura de se aproximar dele. O cara rouba e nós parece que somos ladrão, né? E tudo que a gente espera aí é uma resposta para o povo, né? O repórter Giovanni Grisotti encontrou o tesoureiro. O advogado já está sabendo? Sim, mas o que você iria dizer sobre isso? Cara, só com ele mesmo aí. A prefeitura contratou uma auditoria para fazer um pente fino nas contas. Os desvios, segundo a administração atual, começaram 2 anos atrás, na gestão do então prefeito Dirceu Pinho Machado, do PDT. O ex-prefeito diz que nunca repassou senhas ao servidor. Simão Justo dos Santos foi indiciado por peculato, apropriação de bens ou recursos públicos. A defesa dele diz que não se manifesta porque o processo corre em segredo de justiça, Carla. A seguir, o corregedor da Assembleia Legislativa propõe a abertura de processo ético contra o deputado estadual Rui Irigaray. Nós já voltamos. O corregedor da Assembleia Legislativa propõe a abertura de processo ético contra o deputado estadual Rui Irigaray, do PSL. O parlamentar, que pode perder o mandato, foi acusado por 2 ex-assessoras de usar servidores do gabinete para reformar a casa da sogra em horário de expediente. A apuração do corregedor foi aberta após o Fantástico ter revelado o escândalo em fevereiro e levou em conta 5 denúncias protocoladas na Assembleia contra o deputado. Além de usar servidores do gabinete para reformar a casa da sogra, Rui Irigaray foi acusado de exigir parte dos salários dos servidores e ainda de criar perfis falsos em redes sociais para atacar companheiros de partido. O deputado Thiago Simon concluiu o parecer pela abertura de processo na tarde de hoje. Era uma denúncia grave, que apontava o mau uso do dinheiro público. Nós ouvimos todas as denunciantes, fizemos uma apuração detalhada de todos os fatos, entendemos que as denúncias tinham consistência e representamos contra o parlamentar para que a Comissão de Ética, através da Comissão Processante, possa apurar todas as denúncias, não é? E, de fato, chegar às conclusões. O presidente da Comissão de Ética convocou uma reunião para a próxima quinta-feira para examinar o parecer do corregedor. A partir disso, deve ser nomeada uma subcomissão que vai coletar provas e depoimentos em até 180 dias. Ela vai exarar um parecer que vai ser aprovado ou não pelos componentes da Comissão de Ética, que aí, conforme a pena sugerida, no caso de pena de cassação de perda de mandato, para que o plenário dê a decisão definitiva. O advogado do deputado diz que Rui Irigaray vai provar sua inocência. É neste ambiente que deve ocorrer o procedimento e a demonstração dos fatos que deverão resultar naturalmente na comprovação da inocência do deputado Rui Irigaray. Vamos falar agora da previsão do tempo? A frente fria começa a avançar pelo sul do estado. O tempo vai ficar mais fechado em toda a fronteira com o Uruguai. Chuva a qualquer hora do dia. Enquanto todo o norte do estado, tempo seco e calor. Temperaturas ainda agradáveis no começo do dia, 17 graus no sul, 14 aqui na fronteira também na campanha. Onde chove amanhã, a máxima não passa dos 23, 24 graus. Onde o sol vai predominar, temperaturas acima dos 30 graus, 33 em Frederico Westphalen. Em Porto Alegre, a terça-feira tem chance pequena de chuva e a máxima de 28 graus. Na quarta-feira, então, começa a cair a temperatura. Na região central do estado, pode chover fraco amanhã em Santa Maria, máxima de 25 graus. A temperatura, então, começa a cair a partir de quinta-feira, Eloy. Vamos agora ao futebol. Na semifinal do Gauchão, Grêmio e Juventude saíram em vantagem. Mata-mata é assim, no detalhe. Alguns centímetros para o lado e é gol. Já tinha recebido um passe do Wesley, mas o campo não ajudou, pingou muito a bola, mas na segunda oportunidade consegui fazer. Um pisão discreto, mas que vira pênalti. E quando eu fui saltar, recebi um pisão e possibilitou de saltar mais alto. Juventude e Grêmio aproveitaram bem as poucas oportunidades na largada das semifinais.
O time da Serra bateu o Inter por 1-0 com esse gol chorado do Marcos Vinícius. E o tricolor venceu o Caxias com 2 gols de Diego Souza. O segundo de pênalti, já no fim. Vitórias apertadas, placares mínimos e com lances no detalhe. Mas dá para dizer que uma coisa foi bem generosa. A vantagem para os jogos da volta. Tanto Juventude quanto o Grêmio chegam à grande final com empate. Inter e Caxias precisam vencer por 2 gols de diferença. Se vencerem por 1 gol, a decisão vai para os pênaltis. Agora, nesse segundo jogo lá, a gente vai com tudo. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória e vamos passar para a final. A gente respeita, mas a gente pode ir lá e fazer o diferencial e por que não sair classificado para a final. No gauchão, não dá para piscar. Cada detalhe importa e pode valer um campeonato. Hoje ficamos por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite para você. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Até amanhã.